Meus amados queridos, bom dia para você, graça e paz. Hoje quero fazer a leitura aqui do texto da palavra de Deus no Salmo de número 3, que servirá para a nossa meditação, não é, para a nossa devocional de hoje. E assim, então, em nossa porção diária da palavra, Salmo 3, verso 2 e 3, está escrito assim: São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Amém. Amados queridos, nós estamos aqui diante de um salmo muito importante. Davi está numa realidade de afronta do seu filho Absalão, que queria de todo custo tomar-lhe o reino. Davi, então, ele foge, ele atravessa o Rio Jordão, ele acampa-se, então, do outro lado, né? Juntamente com toda a sua equipe, seus soldados, né? E ele, então, está fugindo da presença de Absalão. E a palavra de Deus, então, diz que Davi, no meio de tudo isso, né, ele estava numa realidade de guerra, de confronto, de conflito, né? Então havia um conflito muito grande, querendo destruir completamente a vida de Davi. E quando, diante desse fato, né, dessa realidade, nós vamos encontrar alguém que demonstra confiança em Deus, alguém que demonstra uma absoluta confiança em Deus. É importante, né, quando podemos destacar no texto, quando ele declara, né, quando ele diz aqui, e isso é muito importante que você guarde na sua mente, no seu coração, né, quando ele diz, porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor. Ele não está falando da boca para fora. Não é apenas uma questão de teoria, né, de falar a respeito de Deus, dos atributos de Deus, mas é uma demonstração de alguém que conhecia a Deus de fato, conhecia a Deus por uma realidade de experiência muito própria e muito particular. E quando nós podemos encontrar no texto esta realidade, não é? A comprovação da confiança do rei Davi, não é? Porque mesmo estando numa situação de guerra, de conflito, de combate, em que ele estava sendo caçado para ser morto, mesmo quando muitos estavam se tornando seguidores de Absalão, não é? Como se fosse deixassem de seguir o rei Davi para tornarem-se a seguidores de Absalão e torná-lo como rei. E, diante desse crescimento, não é, de popularidade de Absalão, e Davi ele tinha tranquilidade, ele tinha paz. E como que a gente sabe disso? É porque o texto aqui do Salmo 3 revela para nós, não é? Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Alguém que está sendo perseguido dessa forma, se não tivesse confiança em Deus, não ia dormir em paz, não ia pegar no sono, não ia ter tranquilidade, mesmo estando cercado de soldados, não teria a paz que aqui está sendo demonstrada por Davi. Então, a confiança em Deus, inabalável de Davi, é muito importante a ser destacado aqui nesse texto. Também, quando ele fala sobre os milhares de pessoas que estavam ali seguindo Absalão e tornando seus inimigos e adversários, ele também não tinha preocupação, porque ele fala no texto, não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Percebe? Então, ele estava sendo perseguido, ele estava sendo caçado, né? Na verdade, ele seria morto, né? Se ele fosse apanhado, ele seria morto, e diante de tudo isso, ele está dizendo, olha, eu deito e durmo, pega no sono, eu não tenho medo dos milhares de milhares que estão vindo contra mim, eu não tenho medo. E aí, por quê? Porque ele diz aqui no texto que lemos, porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. É muito importante para nós considerarmos, quando ele fala sobre
a realidade da glória de Deus sobre a sua cabeça, o que ele está querendo dizer é que havia um plano divino para ele. Acima de todas as coisas, a despeito das suas falhas, erros, equívocos, às vezes, né? Então, nós vamos encontrar no texto bíblico a referência das falhas de Davi, mas ao mesmo tempo ele era um eleito de Deus, chamado por Deus, e ele tinha reverência, temor, ele havia se arrependido dos seus pecados, e ele então os confessou, não é, na verdade, ao Senhor, ele tinha tranquilidade. E tudo isso está respaldado por esse relacionamento que ele possuía com Deus. Portanto, quero convidar você nesta manhã para que deposite a sua confiança no Senhor. Não por uma questão teórica, não porque você ouviu alguém dizer, mas porque você tem uma experiência pessoal com Deus, de confiança, de entrega, né, de saber que você pertence a Deus e que você de fato caminha com Deus. Deus tem planos para a sua vida, que você também viva nesta certeza. E diante das muitas possibilidades de situações que podem te amedrontar, trazer preocupação para você, então que você também tenha tranquilidade como salmista, né? Poder dizer, eu me deito, eu acordo, porque o Senhor me sustenta. É Ele que faz isso, é Deus que faz isso, é Deus que cuida, é Deus que dirige, é Deus que governa, é Deus que está à frente da nossa vida. Que benção, que maravilha, né? Então, é importante nós estarmos sempre com esta realidade. Ele termina o Salmo 3 dizendo, do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o seu povo. Que maravilha, né? Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos a semelhança do rei Davi, em meio a tantas preocupações do mundo desse tempo, todas as questões que assustam todas as pessoas, mas que nós tenhamos a tranquilidade de saber que Deus é o nosso escudo, Ele é o nosso protetor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, Pai amado, Pai eterno, Deus soberano, Deus grande, tremendo, temível, Deus, nós estamos diante do Senhor. Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor está presente, porque o Senhor é que nos conduz, porque o Senhor é que tem, ó Deus, planos maravilhosos para nós. Ó Deus, obrigado porque o Senhor é que tem a última palavra e nada poderá, ó Deus, de fato, vir até nós se não for com a permissão do Senhor. Assim, ó Deus, nós glorificamos o Teu nome, exaltamos o Senhor nesta manhã, pedimos que seja conosco, que o Senhor nos dê todo o entendimento, discernimento espiritual para desfrutarmos de mais um dia. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Fique na paz.